Tá cheia a casa, a Pois gente é. não imaginava. É um prazer receber todo mundo, né? Alguns clientes, alguns futuros clientes. Hoje a ideia é um bate-papo bem descontraído, tá? Eu estou aqui representando o time de assessores da WIT Invest. Sou o Pedro, sou assessor desde 2017. E a estrela da noite é o Damásio, né? O nosso broker, operador de mesa, no mercado desde 2015. Né? Acho que mais tempo, né, Damásio? Trabalhando Como efetivamente assessor, desde 2015, né? 15, né? Com a WIT desde Com a 2019, WIT desde 2020. final de 19. É, Né? efetivamente. Não conta, mas está valendo. E a ideia hoje, gente, é um bate-papo, uma troca. Né? A gente tem um tema principal, eu vou dar o pontapé, mas fiquem à vontade para perguntar. Não tem pergunta besta, a gente quer passar o pouco que a gente sabe e também acho que muito de vocês sabem muita coisa. Então a gente vai falar um pouquinho de cenário, né? Um pouquinho por que investir aí com... Que loucura é essa, né? Selic a 13,25 subindo, para que ir para a Bolsa, né, Damásio? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, já lançando a primeira pergunta, assim, contextualiza para a gente. Por que ir para a Bolsa com esses juros altos? Né? O que a gente tem aí no mercado? E acho que vale a pena se falar também um pouquinho da nosso DNA de proteção de operações com derivativos. Isso. Vamos lá, pessoal. Então, obrigado pelo convite da equipe comercial de estar aqui falando com vocês essa noite, tentando responder essa pergunta que não é fácil, né? Acho que investir em renda variável, ir para a bolsa com um ambiente de juros alto, é uma pergunta que não é fácil de ser respondida, né? Não tem uma resposta simples. Então, vamos contextualizar, né? Eu acho que a gente tem que contar uma história aqui. Como o Pedro falou, vamos num clima de bate-papo, tá? Então eu não tenho apresentação, vamos conversar, dúvidas, perguntem, podem participar, tá? A gente vai ter aqui uns 40, 50 minutos de bate-papo mesmo. Vou dar um en passant, porque assim, no contexto atual, né, renda variável, não dá para a gente aprofundar no nível que eu gostaria, né? Não vai ser nada técnico, fiquem tranquilos. E assim, vamos então começar do começo, né? Como nós chegamos até aqui? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Vamos contextualizar do porquê nós chegamos hoje, juros altos, inflação alta, bolsa caindo, câmbio como está, expectativa de recessão, o que nos trouxe até aqui, como está esse ambiente, como que a gente pode nos posicionarmos em renda variável, em bolsa daqui para frente, né? Nos protegendo. Então acho que todo mundo deve se lembrar de um negócio chamado Covid, né? Que aconteceu aí em meados de 2020, que nos colocou em lockdown. Né? Para a economia, o que é lockdown? Redução da atividade econômica. O que é isso? É represamento de oferta e demanda. Tá? Junto com esse represamento de oferta e de demanda, nós tivemos por parte dos governos, para não quebrar, um estímulo monetário, um aumento da base monetária, uma injeção de liquidez. O que é isso? Impressora de dinheiro. Vamos jogar dinheiro na economia. Isso é aumento da base monetária. Mais dinheiro em circulação. Na ponta, né, Damásio? Na então ponta. A pessoa recebeu o dinheiro ali que ela não esperava, pega Brasil, né, Auxílio Brasil. Isso. Né, muita gente dobrou de renda ali quando pegava a família toda. Né? Exatamente. E mais dinheiro em circulação, acontece um evento que é o de desvalorização da moeda. E isso provoca o que a gente chama de inflação dos bens. Então, primeira inflação, vem daí. O primeiro ponto, a inflação. Esse aumento da base monetária, esse dinheiro em circulação, a gente tem aí as primeiras impressões de inflação, né? Inflação dos bens. Tá? Em algum momento se tinha que reabrir, né? A economia tinha que voltar. A gente tinha que sair do lockdown e retornar. Né? E com o retorno das condições normais, fim de lockdown, a gente teve um retorno da demanda muito forte. Né? Porém, a oferta ela não acompanhou. Nós tivemos um déficit, e temos ainda um déficit de oferta. Né? Isso causou o que foi muito se falado, que foi a quebra da cadeia logística. Né? Quebra da cadeia logística, você não entrega o que a demanda está pedindo, isso causa, de novo, mais inflação. Tá? Seguindo adiante, tentando recuperar, o governo ajudando, a hora que a gente achou que nós estávamos livres, guerra.
crise bélica. Uma crise bélica com sanções econômicas, com redução do fluxo comercial, temor por escassez de commodities e insumos, consequentemente, mais inflação. Bom, a gente vem numa pegada inflacionária de muito tempo. Tá? Quando a gente fala de juros altos, né, inflação, primeiro efeito de ferramenta de política monetária é aumentar os juros para controlar essa inflação. Então sobe-se os juros na medida em que a inflação está correndo. Juros altos, a gente tem uma atração maior por parte da renda fixa. Os títulos de renda fixa emitidos com juros altos eles se tornam mais atrativos do que a renda variável. Né? Para que correr o risco na renda variável se eu tenho a renda fixa me entregando uma rentabilidade boa, mais de 1% ao ano que nem hoje? Eu vou para o mais seguro. Isso causa uma fuga de capital da renda variável para a renda fixa. Consequentemente, a bolsa cai, as cotações se depreciam. Então, a bolsa cai, o fluxo de dinheiro migra todo para a renda fixa. Tá? Por isso, esse movimento de queda da bolsa, seguido aí com o aumento da taxa de juros e inflação. Tá? E chegamos até aqui. Então, taxa de juros mais de 13, 13,25, com perspectiva de subir mais um pouco. Inflação além dos 11,70. E a bolsa caindo mais de 20% nos últimos 12 meses. E esse ano com uma queda de hoje, fechando com 4% este ano. E aí vem a pergunta, né? Poxa, o que fazer? Porque o pânico ele é geral. Né? A renda variável, ela sofre isso. E a gente tem que voltar em alguns conceitos, tá? Básicos. O que nós temos na bolsa? Empresas. Né? São empresas listadas ali. As ações representam por trás uma companhia. E vale trazer o conceito de valuation aqui. Né? O que é o valuation de uma empresa? Uma empresa, ela vale o seu fluxo de caixa futuro, trazido a valor presente, descontado por uma taxa de antecipação, uma taxa de desconto. Isto mais o risco do empreendimento. Traduzindo essa taxa de antecipação na nossa taxa de juros, inflação, o valuation dessa empresa, o fluxo de caixa, ele fica depreciado. Né? O custo de aquisição de capital dessa empresa fica caro. Ela tem que performar muito bem em ambiente de taxa de juros alto. Taxa de juros alto, deprecia o fluxo de caixa, deprecia o valuation. E falando de curto prazo, já é agressivo. Quando a gente começa a projetar, colocar anos nesse fluxo de caixa, nessa projeção, fica pior ainda. Né? Vira uma bola de neve. Isso joga, obviamente, esse fluxo de caixa depreciado joga as cotações para baixo. Né? Porque, mais uma vez, o investidor ele olha para a bolsa e fala, poxa, eu tenho essa rentabilidade na renda fixa. Para que eu vou ficar esperando essa empresa me dar essa rentabilidade? E o fluxo, mais uma vez, vai para a renda fixa. E aí é o seguinte, valuation depreciado, cotação em baixa. As empresas começam a ficar baratas. O que é esse barato? Né? A gente está com as cotações caindo por conta desse fluxo. A gente tem a ação, ali, a cotação da empresa, retornando próximo ou até em alguns casos abaixo do valor patrimonial da empresa. Né? O quanto efetivamente vale a empresa. E aí começam a surgir as oportunidades. Então, de novo, fluxo de caixa depreciado, reduz a cotação, o investidor sai da renda variável, vai para a renda fixa e a ação ela fica barata. Aqui acho que vale a pena, para deixar bem claro, a gente tem uma coisa que se chama valor e outra coisa é preço. Exatamente. Então, quanto vale meu carro? Olha, 50 mil reais. Mas para vender rápido, o preço que eu vou pedir é 40. Né? Ah, mas se eu não estou com pressa, eu vou pedir 60. Exato. Então, o que o Damasio está falando é, as empresas elas têm um valor, porque elas geram, né, dividendos, elas produzem. Quando o nosso juros sobe, esse valor, valuation, né, que você tem o fator tempo, né, que ela vai levar para se pagar,
E aí, se eu tenho um juros mais alto, eu falo assim, olha, esse valor não é mais o que era com juros de 2,5, agora eu tenho 12. Então, esse valor, ele está mais baixo, porque eu tenho um prêmio diferente de risco, né? E aí, se eu trago isso a valor presente, e a gente tem um agravante que é fluxo saindo, não tendo o comprador, tudo isso desconta ainda mais. E a gente começa a ter algumas assimetrias bem grandes. Um caso é esse. Quando você pega tudo que a empresa tem de patrimônio, soma, ela tem o valor. Aí você vai lá na tela e olha o preço, tá? Metade desse valor. Mas não significa que vai vir rápido, né, Damásio? Exatamente. Aí acho que vale um pouquinho você falar de alocação de portfólio, de tudo. Eu vou dar exemplo factível, né, para vocês entenderem o quanto é esse barato, né? E aí que eu digo o porquê da oportunidade, né? A renda fixa está atrativa por conta da Selic alta, juros, IPCA, os títulos atrelados à inflação, sim, está atrativo. Mas a bolsa também está atrativa por conta disso, porque tem ações muito boas, baratas, e por conta dessa depreciação de preço, elas ainda mantêm o seu valor. E é nessa hora que as ações voltam para os seus donos na bolsa. Aquele investidor de longo prazo, que gosta de comprar valor. Nessa hora que os Warren Buffett da vida vão lá e desembolsam. Então não adianta você parafrasear Warren Buffett no dia a dia e na hora que está barato você não compra, agora está barato. Que medida você tem, Damásio, para dizer que está barato? A mais comum é o preço por lucro, né? PL. O preço por lucro. O que é esse indicador? Ele é o quanto você paga, ele é medido em múltiplos, e ele diz respeito ao quanto você paga para cada R$1 de lucro que você compra na bolsa. Ele é medido em múltiplos, né? 2, 3, 4, 5. Hoje, o indicador preço-lucro da bolsa, o PL da nossa bolsa, ele está em 5,36 vezes. 5,36 vezes. 5,36. No Covid, ele chegou a 8. Na crise do subprime, 2008, chegou a 5,7 vezes. Então nós estamos vendo o preço-lucro, o PL da bolsa, mais barato do que a crise de 2008. Isso se traduz em bolsa barata. Tá, mas só isso é um indicador de que é o momento para comprar, Damásio? Não. A gente consegue notar sinais. O que é um sinal de que a bolsa está barata? Por exemplo, o programa de recompra de ações por parte das empresas. A gente teve só em maio mais de 17 bi de reais aportados em programas de recompra, as empresas comprando suas próprias ações. Já teve esse ano o Bradesco, a Cosan, a Hapvida, JBS, Americanas. Por que uma empresa compra a sua própria ação no mercado? Quando ela vai para o mercado e pega as ações dela de volta, ela está comprando barato, ela está colocando essas ações em tesouraria. Volta para a tesouraria dessa empresa. Consequentemente, o dividendo dessa empresa, o dividend yield, né, o dividendo distribuídos, os proventos, eles vão ser rateados no free float, numa parcela de ações que está livre no mercado, o free float menor. Então a gente tem um indicador que é o dividend yield, que ele aumenta o dividendo. Há uma distribuição maior para os acionistas que detêm a ação no mercado. No longo prazo, isso se traduz em atratividade. A empresa está pagando um dividendo maior. Isso chama investidor. Chama o investidor, entra fluxo de compra. Entra fluxo de compra, a cotação sobe. Depois a empresa lá na frente vai e entra com um novo follow-on, emite as ações de novo, e solta no mercado de novo. É a empresa tradando, fazendo ali as suas próprias ações. Exato. Quando a empresa decide recomprar, o que ela está falando? Olha, o melhor investimento é o meu negócio, né? Ela põe isso em tesouraria, ela pode cancelar, ou ela pode bonificar os acionistas também. Exato. Então, ela pode cancelar as ações e falar, agora eu tenho menos ações em circulação, logo, se eu vou dividir o meu lucro por menos ações, meu acionista vai ser mais remunerado. Exatamente. Ou falar assim, acionista, você que está comigo, toma aqui mais 10% da sua posição de ações. E
tem esse ganho. Exatamente. Tá? É um sinal, né? É um sinal que a gente não vê com a bolsa cara, com as ações em alta. Então, assim, renda fixa está atrativa, juros altos, renda variável também está atrativa. Por esse fator. Por apresentar as oportunidades na bolsa de comprar bons ativos e baratos. Né? Falei um pouquinho de cenário, de contexto que nos trouxe até aqui em relação a juros, inflação e a nossa bolsa. Né? E nós temos alguns agravantes, né? Quando você traz para o cenário macro. Então, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, no momento de percepção de que os estímulos foram exagerados. Os estímulos econômicos foram exagerados. Então, o que causou muita inflação lá. Né? Injeção de dinheiro, impressão de dinheiro, aumento da base monetária lá também, risco de uma recessão, né? Traduzido aí num cenário de inflação alta, juros subindo e falta de trabalhadores, uma expectativa de recessão que alguns já nem dizem se vai acontecer e sim quando vai acontecer. Né? E vale trazer um dado histórico de recuperação dessas crises. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a crise das .coms, depois daquele mini crash que deu da crise dos .coms, o mercado ele demorou mais de 1000 dias para se recuperar. Quando você volta na crise do subprime em 2008, mais de 1000 dias também. Quando a gente pega a crise do Covid, pouco mais de 100 dias. Nós estamos numa crise inflacionária em que já dura mais de 100 dias, mais de 110 dias. Quanto será que vai durar isso? Né? Obviamente que a gente hoje tem mecanismos de proteção que não... é muito difícil ocorrer o que aconteceu em 2008, né? Ou até na crise das .coms. Né? Mecanismos anti-crash, anti-quedas tão abruptas. Né? Então, é um momento de oportunidade. Tá? Aí você me pergunta, poxa, mas tá, é um momento de oportunidade, mas o que comprar? Né? Onde alocar? O que investir? Onde entrar na bolsa? E nesse momento, aqui entra um novo conceito que a gente já vem escutando no mercado. Né? Os institucionais, principalmente, quando percebem isso mais cedo, já começam esse movimento de sair daqueles ativos de crescimento e migrar para os ativos de valor. O que é esse valor? Esse valor é o que o Pedro falou, é o valor, é a entrega de valor, a empresa que consegue entregar valor, consegue gerar caixa, distribuir lucro, tem uma operação robusta, governança clara, um management forte, e mesmo em ambiente adverso, em condições adversas, como é o ambiente de juros altos, de inflação alta, de câmbio oscilando, de insumos altos, matéria-prima cara, consegue entregar valor. Então esse é o movimento que nesse momento de bolsa barata de oportunidade a gente tem que lembrar o investidor de fazer. Procure bons ativos, procure ativos de qualidade, boas empresas. E está cheio na bolsa. Tem muita oportunidade, muita empresa que entrega valor e que está barata. Como se expor a isso? E aí a assessoria está aqui para ajudar os senhores. De forma diversificada, sabendo escolher os ativos, sabendo não só olhando o produto, mas olhando estratégia, olhando o prazo. Não estamos falando de investir na bolsa aqui para 6 meses, 1 ano. Estou falando de pegar oportunidades aqui para olhar muito mais tempo do que isso. Realmente ver essa mágica da renda variável acontecer. Porque é nestes momentos de renda, de taxa de juros alta, inflação alta, a nossa curva de juros chegando ali num pico, num momento de freio dessa alta, é neste momento em que as carteiras de renda variável que nós temos no mercado, que ganham da inflação, no longo prazo, elas são montadas. É neste momento. Então, respondendo à pergunta, por que investir? Porque nós temos oportunidade. Muita oportunidade de comparativos bons, de qualidade, baratos, que no longo prazo vão nos entregar a rentabilidade acima dessa inflação. Damaso, o que é o longo prazo? No momento que nós estamos, eu vejo mais de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos.
Tá? Eu não estou falando de montar uma carteira e comprar ativos baratos aqui para, de novo, 6 meses, 1 ano. Agora, você tem coragem de fazer um investimento para daqui 4, 5 anos, sabendo que daqui meses vai ter uma eleição que ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o Tem. que vai. Tem. Eu acho que é um pouco do curto E aí prazo, é um pouco né? também do nosso viés, como o Pedro falou, de não fazer isso sem estratégia. Não estou falando de você abrir o teu home broker e ir lá e comprar uma Magalu da vida porque está barato. E outro, nem comprar 100% do teu patrimônio. Exatamente. Né? Nem de Bitcoin, né? Nem de nada. Vocês acham que uma estratégia dessa vai se manter sólida e confiável mesmo com o cenário mais catastrófico que pode acontecer? Acho que é legal a gente entender o que é um cenário O catastrófico. que seria esse catastrófico? E olhar o tempo também, né? Porque o Brasil é mais incerto no curto prazo do que no longo, né? Vamos olhar assim, quem teve, né, para as empresas, o quanto isso impactou. Tirando as estatais, você pega Itaú, né, a gente falando de empresas consolidadas. Qual foi o impacto? Entrou o governo, saiu o governo. Né? Essas empresas, elas seguiram. Se você pega a entrega de valor ali, né, é muito grande. Né? Se você pega, mesmo que você pegue, né, uma empresa ali um pouco mais complexa, um estatal, como uma que já foi, como uma Vale, você tem uma entrega de valor, mesmo com os eventos, né, de rompimento de barragem, né, coisas que aconteceram. Né? Que são os riscos. São os riscos do negócio, né? Que aí foi onde o Damasio falou. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o viés político na tomada de decisão. Então, acho que assim, o que é importante? Entender que a gente está num ciclo. Primeiro, a gente está num ciclo de alta de juros. A gente ouviu isso semana passada de uma gestora, né? Ela acredita que se mantém até o ano que vem para daí ter uma sinalização de corte. Por quê? Depende do quê? Inflação arrefecer. Então, por quanto tempo? E o que isso significa? Vai comprando, né? Definiu que é 10% a tua posição de risco em bolsa, vai comprando, vai montando a posição. É isso que o Damasio está falando. Você tem tempo, não tem que ir lá e pum, né? Exato. Para isso que tem assessoria, né? Então, a gente bate bastante com o time. Gente, balancear, né? Na hora que caiu, poxa, eu tô perdendo dinheiro. Olha, lembra que a gente combinou que a gente vai rebalancear na hora que baixar o percentual? Por quê? Você está montando essa posição. Dói, mas a gente está na estratégia. Quando vira o ciclo, aí a gente vai ter que fazer vocês reduzirem. Exatamente. Porque aí é a hora que vem a confirmação de viés, né? Exato. Se acertei. Nós temos uma inflação hoje que é por escassez, né? Não é uma inflação, como a gente já teve no passado, por consumo. Isso. E ao longo da história, né, da economia, tanto Brasil, Estados Unidos, do mundo, quando que a gente teve uma escassez, para ter uma noção de quando que a gente teve uma recuperação, né? Uma noção, lógico, precisamente, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é o que recupera a gente mais rápido que todo mundo. Isso. É uma inflação de oferta. Né? É até bom você mencionar isso. Uma inflação de demanda se resolve com aumento da taxa de juros. É muito simples. Inflação de oferta não é tão simples assim. Né? O simples aumento da taxa de juros por parte dos governos não esgota por si só esse problema de inflação de oferta. Na verdade, é um conjunto de fatores. Tá? Inflação essa puxada principalmente mais recentemente pelas commodities. As commodities subiram muito, o mundo precisa de commodities. A gente pode elencar, por exemplo, o café subindo nos últimos 2 anos mais de 100%, petróleo mais de 250%, o milho mais de 150%. É bom para o Brasil porque nós somos grandes exportadores. A gente exporta bastante, um país agro, né? Óbvio ali sempre na dependência do câmbio também, né? Para ajudar nessa equação. Mas aí também tem uma contrapartida que é, poxa, nós somos grandes exportadores de commodities, nós somos um país agro. Mas até que ponto isso nos protege se nós entrarmos num cenário de recessão global? Porque uma recessão global, ela é redução do crescimento mundial.
quando você reduz o crescimento, você está reduzindo tudo, consumo de energia, consumo de alimento, consumo de tudo, né? Então, obviamente, nós vamos sentir, obviamente, que nós somos grandes exportadores de commodities, mas nós vamos sentir também, né? Então, muito pertinente trazer isso. Em relação a quando nós tivemos isso, uma inflação de oferta, eu vou ficar te devendo, porque eu acho que nós tivemos sim, mas Os Estados Unidos os Estados não Unidos vem inflação há provavelmente muito tempo. Provavelmente você vai ter que voltar lá a atrás. gente vai ter que voltar de 29 para trás, tá? Mas assim, não dá para a gente comparar. De novo, as duas últimas duraram mais de 1000 dias, né? A do Covid durou 100. Estados Unidos, 1000 dias. Dá para, a do subprime um pouco mais de 1000, acho que 1100 e pouco, e a das .com 1600 e poucos dias. Em 79, exato. Ali foi bem lembrado. Foi específico do petróleo. Ali foi bem lembrado, na crise de 79 do petróleo. Uma inflação de oferta. E aí, óbvio, criou-se mecanismos ali que nós usamos até hoje, né? Isso. Exato. Então é difícil a gente comparar por crise do petróleo subindo e tal, uma hora vai ter que corrigir isso, porque, poxa, hoje a gente tem mecanismos que na época a gente não tinha, né? Essas crises vão nos ensinando isso, né? Então, pegando o gancho do que o Pedro falou, poxa, não vamos sair comprando, então tá barato. Não, isso vai se permanecer assim por um tempo. Enquanto essa inflação não arrefecer, as taxas de juros vão continuar subindo, vão continuar altas, vão continuar ali chegando num ponto ali, né, de permanecerem altas até que a inflação comece a arrefecer. E aí a gente tem que distribuir uma estratégia, não pensando em produto, mas estratégia. Poxa, vamos entrar comprados. Onde? Quando? Como? Com proteção? Diversificando? Quais ativos? E é aí que está o pulo do gato. Dificilmente a gente acerta o timing, né? Poxa, é agora o momento de comprar. Muito difícil. Principalmente a gente monta a posição. Você tem um lote de quanto para comprar? Vamos distribuir esse lote. Qual ativo? Esse ativo? Quais os pontos de compra desse ativo? Como que está a recomendação por parte dos analistas para esse ativo? Quais os pontos de compra? Acho que aqui é legal a gente trazer informação, né? A gente assina várias casas de análise. Então a gente não se ampara só em uma casa ou a XP, não. A gente assina, inclusive, casas que não são credenciadas com a XP. Porque a gente quer saber o que todo mundo está pensando. Exatamente. E acho que, então assim, essa é uma primeira informação, né? De novo, a renda variável é variável, não por conta desse preço, mas por conta dos balanços das empresas, né? Da distribuição de dividendos. E aí, como montar uma posição, Damásio, e o que a mesa tem diferencial para, nesse momento de mais lateral, queda, ou proteger uma parte do patrimônio, né? Que tipo de mecanismo a gente pode trazer para os clientes e auxiliar? A gente sabe que a renda variável é um mundo muito grande, né? Tem N possibilidades ali, falando até em estratégia, né? Você consegue operar comprado, com o mercado de lado, o mercado caindo. A mesa de renda variável da WIT, ela tem a expertise de dar essa assessoria de suporte em todos esses cenários. Tá? Então, poxa, a bolsa está caindo. Vamos comprar? Vamos comprar. Quais mecanismos a gente consegue implementar na estratégia para, poxa, vamos montar a posição comprando, mas eu quero me proteger. Porque se esse mercado não volta, eu quero poder sair, acionar meu paraquedas a tempo ali. Então, nós temos N instrumentos, operações estruturadas, envolvendo opções, envolvendo derivativos, contratos futuros, que a gente consegue aportar na estratégia, se expondo a um viés de alta, por exemplo, mas protegendo de uma queda. Eu tenho operações hoje onde eu protejo 100% do capital aportado. Então, se o mercado cair, você pega de volta. Se o mercado subir, você está exposto na alta. Eu tenho estratégia onde a gente está exposto na alta, dobrada. Para cada 1% que subir ali, você ganha mais um. E com a queda protegida. Tudo isso mediante estratégias com derivativos, contratos futuros. A gente usa e abusa dos produtos que a bolsa nos permite operar e trabalhar. Tá? Obviamente que daí essa estratégia, poxa, que ela pode ser boa para você, não é boa para ela, não é boa para ele. Então tem N fatores ali, N premissas na estratégia que aí
a mesa senta, o cliente com o assessor, vamos montar, vamos estruturar, vai demorar esse tempo, os pontos de compra estão aqui, os pontos de saída estão aqui, o custo é esse, como que é o risco dessa carteira. Então é um trabalho bem customizado que a gente faz, tá? Para a carteira de cada cliente. Mas, de novo, a gente tem que esquecer um pouco o medo. Eu sei que tem esse receio. Poxa, a bolsa está caindo. Eu vou pegar a faca caindo? Tá. Então, quando que a gente quer pegar? A hora que já está subindo de novo? Quando que eu vou ter a confirmação de que está subindo? Eu gosto sempre de trazer um dado interessante. É uma pesquisa que o Robert Shiller, do Goldman Sachs, publicou. O que ele fez? Ele pegou desde 1903 todos os bear markets e ele cruzou virada do preço do ativo com a virada da expectativa de lucro das empresas. E o resultado foi muito interessante. Ele chegou ao resultado de que, em média, o preço dos ativos ele vira de tendência de 6 a 9 meses antes da virada da expectativa de lucro. Tem um aumento do spread dele em relação ao cliente. As elétricas, por exemplo, já tem um fluxo de caixa Super resiliente, né? muito estruturado, né? Já tem contrato ali de longo prazo, já tem o recebimento já todo planejado, geradoras, transmissoras, distribuidoras. Os papéis ligados a commodity estão em alta. São setores que estão se beneficiando e não sofrendo tanto. Em contrapartida, alguns outros setores, construção civil, varejo, estão sofrendo muito, porque é uma característica do negócio. A gente pega um varejo, por exemplo, a dependência do fluxo de caixa de curto prazo é muito grande. Então, imagina, né, com a inflação, a matéria-prima no mês que vem já ficou mais caro do que esse mês, o insumo vai aumentando. O varejo também, notadamente, por conta do efeito da inflação, que perdeu o poder de compra, né? Sim, o crédito fica presa. caro, né? O financiamento fica caro, o financiamento reduz, as pessoas consomem menos. Então o varejo sofre, né? Falando só um pouquinho de setores, né? Então você pega financeiro, elétricas, são setores de valor. De novo, porque passaram pelo ambiente adverso, conseguindo gerar caixa, botando margem, distribuindo lucro. Isso é uma empresa perene, uma empresa de valor, uma empresa de qualidade. E foi esse movimento que a gente viu nessa crise, né? E alguns papéis de crescimento sofrem, o varejo principalmente, o fluxo ainda está muito ruim. É uma oportunidade? Está muito descontado, tá? A construção civil está descontada, o varejo está descontado, tem outros setores muito descontados. Dá para a gente pegar essa inversão de tendência? Dá. Com estratégia, dá. No longo prazo, dá. Com proteção da posição, dá. Aí que está a expertise da mesa de renda variável, em como a gente se expor nesses ativos. Certo? Eu não queria entrar... Como que é o nome do senhor? Fernando, eu não queria entrar eu vou falar um pouco de política, porque você me perguntou, eu não te respondi. Eu não queria entrar na questão ideológica, tá? Até porque o mercado ele não vê isso. Tá? Quando a gente olha para um ano de eleição, obviamente é volátil, né? Há volatilidade. Para onde vai? Não sei. Quando nós olhamos as outras eleições, determinada eleição estava muito volátil antes e depois se estabilizou, depois estava estabilizado antes e depois ficou volátil. Então, assim, não dá para dizer, poxa, vai ficar volátil agora e depois da eleição estabiliza, porque não existe um parâmetro médio para medir isso. Tá? Porque as outras eleições passadas foi muito difuso o comportamento do mercado. O que o mercado enxerga? O mercado gosta de previsibilidade. Então, quando a gente olha hoje para os dois candidatos que estão nas pesquisas, né? O que nós vemos? O que o mercado enxerga? Tá? E ali, de novo, sem trazer para a ideologia. Tá? Poxa, a gente vê um presidente hoje desgastado pela forma como geriu a crise, e aí não quero entrar no mérito se geriu bem, se geriu mal, se aproximando ali do centrão, fazendo medidas populistas para se manter, para se reeleger.
E a gente vê de fora um candidato que já não é o mesmo candidato lá de trás, tem mudanças, está apresentando coisa diferente. A gente não sabe como é que vai ser. Há o temor de que o Lula governe para a esquerda, né? O que a gente vê hoje? O mercado gosta de previsibilidade. Dentre esses candidatos, Lula e Bolsonaro, o que é mais previsível? Não dá para saber. Até porque são políticos. Então, assim, obviamente, o que é previsibilidade para o mercado? Uma agenda reformista, né? Nós precisamos... O mercado ele pode até dar o benefício da dúvida para o Lula, por exemplo, apesar de todo o histórico que a gente sabe, se ele apresentar numa corrida presidencial com o Bolsonaro uma agenda mais reformista. Então, se o mercado ele não está olhando a ideologia ali, ele está olhando a questão do viés da previsibilidade, da estabilidade. Então, independente de quem vai ganhar, o mercado espera que depois a economia se resolva, o fiscal se resolva, porque a pauta agora no segundo semestre desses dois vai ser economia, tem que ser economia, tem que ser fiscal. Tá? A gente está, PEC dos combustíveis, teto de gastos, isso vai ser pautado. Então, quem vai ser o ministro da economia, como é que vai ser, qual vai ser o plano de governo, por exemplo, do Lula, que está entrando para a economia, para a questão fiscal. O mercado vai estar de olho nisso. Tá? E a gente sabe que é eleição, não dá para premeditar o que pode acontecer depois, porque de fora é uma coisa, eleito é outra. Tá? Então, só respondendo sem responder, Fernando. Pode dar uma bela compra, né, Damasio? Pode dar uma bela de uma compra. Tá? Volatilidade vai ter até lá. Acho que é isso que a gente quer. E previsão de inflação. O que se fala a respeito de inflação? Nós vemos um momento de aumento de taxa de juros para conter uma inflação que ela não está conseguindo ser contida. Tá? O que está puxando isso? Commodity? Tá. O que subiu hoje, por exemplo? Petróleo. Petróleo subiu. Mas é uma inversão de tendência? Não, a gente não vê uma inversão de tendência ainda. Tá? O petróleo vinha sendo negociado, média, 60 dólares o barril, tá? Passou dos 100. Há expectativa de continuar subindo. A expectativa é a inflação alta por um tempo ainda. Tá? Passa para o ano que vem. Passa para o ano que vem. O nosso Banco Central, por exemplo, já derrubou as metas de inflação para esse ano e para o ano que vem. Eles falam de 4%. Exato. Então, ainda há um número para 2024, mas, né, não me surpreenderia se eles derrubassem a meta de inflação. Acho que a gente tem que lembrar que a gente está muito exposto ao mercado internacional, né? Exato. Então, muito da inflação veio do câmbio, né, e depois de commodity. E aí é o que o Damasio fala, se você tem previsibilidade cambial, você se planeja, você sabe que não vai oscilar tanto. Lógico que você não sabe para onde vai ficar o petróleo, por exemplo. Daqui a pouco a Rússia consegue vender a 90 e acalma e você tem um arrefecimento. Já está tendo, né? Quando a gente olha o último mês, já está aliviando um pouco essa pressão, mas, de novo, o cenário externo é o cenário externo. Daqui a pouco os Estados Unidos têm que subir mais juros, né? Então isso pode gerar uma pressão cambial, né? Isso pode. Então, eu tô com uma grávida em casa que tá... Oi? Os Estados Unidos sobem mais, tira mais dinheiro da nossa bolsa. A gente tem um diferencial de juros muito alto. Muito alto, assim, a gente está com 13,25, ou seja, ele traz o dólar num câmbio de 5,20, carrega e às vezes ele ainda ganha na hora que manda de volta que está 4,80, né? Assim, tem que subir muito os juros lá, mas a gente não tem bola de cristal. De fato, a gente tem um cenário diferente de 13, 14 e 15, né? Que a gente teve um ciclo de alta de juros no Brasil, mas o mundo não subiu juros. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, mas está muito, muito grande esse diferencial, né? A gente está falando de um juros, hoje no Brasil, se você traz essa inflação para 5, né? A gente está com 13, a gente está falando de 8%. Juros real. Né? Juros real. É muita coisa. É muita coisa. Obviamente que esse movimento pode acontecer, tá, Fernando?
poxa, obviamente que uma taxa de juros lá, 3, 4%, ela é mais preferível para alguns institucionais do que uma nossa aqui de 13, 14, 25. Porque as economias... Esse 13, 14, com uma inflação alta, e você pagando imposto de renda, cobra imposto de renda, você pagando imposto de renda sobre a correção monetária, sobra nada. Então, exatamente. Então, o mundo que é dólar, né? É a moeda mais forte. Então, um 3, 4 lá é mais preferível, às vezes, do que a gente começa a baixar aqui e volta para 11, 10, né? Pois não. Você mencionou da importância de observar os sinais. Se você pode comentar sobre o fluxo de capital entrando no Brasil, em termos de volume, de perspectiva futura e de local de aplicação. O volume que entra, o capital aportado estrangeiro, esse ano ele já passa dos 55 bi. Né? Quando esse investidor estrangeiro ele vem, o que ele quer, o que ele busca? Né? Obviamente, o que atrai? Juros altos, né? Fuga de algum país emergente que esteja em guerra, e o Brasil não. O que ele compra? Compra bolsa? Compra bolsa. O que ele compra na bolsa? Ativos de valor. Isso ajuda a segurar o fluxo de compra de alguns ativos de valor. O fluxo de dinheiro estrangeiro continua sendo em direção ao Brasil? Sim, ele ainda está positivo. A gente teve uma entrada muito forte no começo do ano para cá. Ele ainda está positivo. Essa entrada, ela deu uma arrefecida, ela se mantém. Mantemos ali, a gente tem uma posição comprada do estrangeiro de 57,48 bi, né? 55 na soma do net ali entre compra e venda. Né? Uma posição comprada de 57 bi. Então o estrangeiro está aqui ainda. Tá? Isso pode sair em algum momento? Pode. Pode sair. Uma subida de taxa de juros nos Estados Unidos pode chamar capital para lá? Pode chamar capital para lá. Exatamente. Pode impactar na bolsa, impactar no câmbio. A gente teve um fluxo ali, fevereiro, março, que foi o que saiu de Rússia. Isso é fato, né? Porque assim, o capital, ele olha o que? Índia, ele olha emergente. Se ele vai sair no emergente, olha, ele não para. Aí o Brasil, que era o patinho feio, opa, peraí, deixa eu colocar lá, porque a coisa está mais estável. Exatamente. Então a gente teve sim, né? E é um capital, como o Nalaz falou, normalmente não é um capital que tem sim o de carrego, né, que a gente fala que é o que pega esses juros de curto prazo, mas você tem as posições que são montadas, né, pode ser fundo de pensão, pode ser vários tipos de, né, origens ali, mas que montam e ficam um tempo, né, eles montam a posição e esperam, tá, porque também ele tem que trocar, né, um emergente por outro. Será que o pessoal da China vem? A China vai retomar, né? A China tem um problema ali que é o Xi, né? Assim, é um pouco menos previsível, mas sim, vai ter um... Dado do governo, você sempre tem aquele olhar de, poxa, será que é um dado real ou não? Obviamente que eles são uma economia muito forte, né? A gente viu esse movimento até recentemente, esta semana, por sinal, onde a gente viu a China provocando ali um relaxamento das medidas sanitárias, o que já animou o mercado. A gente sabe que eles relaxando, poxa, o petróleo já subiu, minério já subiu, a gente já consegue ver... mas é muito bem colocado, consegue né? ver um fluxo, poxa, de otimismo em relação à China. Vamos voltar a comprar. Então, isso impacta muito, porque são... A China, de certa forma, está no ciclo contrário, né? Então, você tem um governo que estimula muito a economia, que põe dinheiro mesmo quando precisa, e ele está num momento diferente do americano. Exato. Né? A China é Então, país no mundo que não provocou a inflação, vamos dizer, não colocou dinheiro no mercado, né, durante a pandemia. Foi o único país no mundo que não fez o que os Estados Unidos fez, o que nós fizemos, que é a ajuda de custo, né, que gerou inflação. Isso, esse aumento da base monetária deles, né? você tem uma política muito diferente lá, né? Ele pode trancar todo mundo em casa mesmo e acabou, não sai ninguém, né? Mas é fato. Mas, por exemplo, eu acho que no brasileiro, no mercado chinês, ninguém vai.
Você fala o nosso investidor interessado em... Não, sim, tem. Até bastante. Sim. Tem como acessar mecanismos A aqui gente tem dentro. instrumentos né? e você consegue se expor na China. Né? De novo, é uma questão de momento também. Oi. Sei que é muito difícil e tal, não tem muito como prever, mas assim, o que vocês esperam do dólar para esse ano? Olha, É rapaz, difícil. você quer errar no mercado financeiro, é você prever O o dólar. câmbio. Eu falo, ainda mais. Você vê economista falando de dólar, normalmente ele marca 2 papos. Um para prever e o outro para justificar do porquê que não deu certo. A gente vê um movimento, pelo menos no Brasil, né? O nosso câmbio ele reagindo muito à entrada de capital, né? Entrada de capital de fora, ao preço das commodities. A gente sobe, o exportador consegue vender e entra mais na capital. Então, assim, realmente é muito difícil porque são N fatores para o dólar, tá? Quando a gente pega bolsa caindo, por exemplo, poxa, bolsa caindo porque está entrando capital, né? Tem capital vindo para renda fixa, tem capital vindo para renda variável. Então está entrando dólar, teoricamente o nosso real ele sofreria uma valorização. Quer dizer que o inverso é o contrário? Quando essa galera for embora, o dólar o real vai se desvalorizar? Nem sempre. Mas pode ser um movimento que puxe. Né? Quando esses 55 bi que entraram sair, pode ser que... Essa queda que teve foi isso aí. Pequena queda que teve, né? Para 150, baixou de 5, foi por Isso, é por fluxo. É por fluxo. Né? A gente tem o preço das commodities altos, né? Incentiva o nosso exportador também a mandar commodities para fora, recebe em dólar, entra fluxo também. Poxa, será que com o preço das commodities caindo, a gente vai vender mais barato e não vai entrar tanto dólar? Isso vai impactar no câmbio? Vai. Então são muitos fatores que assim, pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Né? A gente trabalha muito com probabilidade, né? No mercado financeiro, probabilidade e estatística. Já aconteceu no passado por isso. Então, na hora de operar, você apela para a probabilidade. Né? Pode ser que quando sair, caia. Então, a gente posiciona. Teve épocas que a gente podia falar, tudo bem, comprou dólar. Hoje você não... Ainda é reserva de valor. Né? O dólar é muito forte. Né? Aí também tem que entrar a questão filosófica do investidor. Porque ter a moeda forte como uma referência meramente de proteção, ou por necessidade em algum momento, ou por especulação. Exato. Aí você tem que definir qual é a sua... Exato. A gente sempre defende uma exposição cambial, né, no momento certo. Então, faz bem ter na carteira. Como é que está a questão do rating do Brasil? Porque assim, está estourando teto, a Aliança do Brasil 600 pau. Então, assim, como é que já tem alguma indicação de governo já de baixar o rating? Acho que foi quem que soltou agora. Eu vi, vou caçar depois. Foi o JP que soltou uma revisão, né? Acho que foi. Acho que Teve uma ontem, revisão. antes de ontem. O que saiu, do que eles não estão fazendo nenhuma reavaliação da Rússia, porque eles estão travados. Sim. Saiu rebaixado, Sim. baixo, Você tem uma tendência de piora, né? Fato, você tem um juros mais alto, tua dívida está mais cara e você está gastando também. Você já tem alguma indicação, algum sinal de mudança, de reavaliação, alguma coisa? Reavaliação não teve. Não, me recordo de reavaliação ter. não. O que as agências de rating elas levam em consideração, tá? A probabilidade de default, né? O risco do default ali. A gente tem, por exemplo, a Rússia dando o calote, mesmo tendo o dinheiro, né? Intencionalmente. Não vou pagar e não vou pagar. A gente olha para o Brasil, poxa, esse ano, se não me falha a memória, o Brasil está entre os 3 países que tem um superávit primário e que tem uma dívida PIB abaixo de 70%. Uma dívida abaixo de 70% do PIB. E a gente tem muita reserva. Mais de 350 bi em reserva. A inflação fez a arrecadação. Exato. Né? Exato. Bater recorde.
Oi? É a terceira terceira. maior do mundo proporcional ao PIB. Proporcional ao PIB, exatamente. A gente está junto com o Canadá e Holanda, se não me engano. Ali. Então eles olham muito isso. Qual que é o risco do default? Né? Ligar diretamente à arrecadação. Poxa, a gente tem uma perspectiva de estouro do teto de gastos. Será que vai estourar? Como é que essa PEC dos combustíveis vai passar? Se passar, será que vai arrefecer a inflação? Pode ser que no curto prazo sim, mas e no longo prazo? E no médio e longo prazo? Vai ter um arrefecimento agora na inflação de 2, 3 pontos percentuais, mas e depois? E se o petróleo continuar subindo? Né? Daqui a pouco está em... Talvez esteja dentro do nível de estabilidade. Sim. Mas a questão a ser ponderada aí é essa questão fiscal. Exato. Sabe? Exato. Essa vai ser a pauta. Mas nesse momento está no mesmo nível. E a gente tem a dívida externa e interna, né? E a interna o governo rola também. Isso, interna. Faz esse trabalho de rolagem com os títulos do Tesouro, título público. E o único país no mundo que não deu default, você sabe qual que é? O único país do mundo que não deu default na história. Deixou de pagar. Brasil. Inglaterra. É a Inglaterra. Acho que a Argentina já tem uns 10 anos. Até os Estados Unidos, Edu. E lá é craque nisso. Você apertou o carro, Embaixo da terra, então. devo, não nego, pago, se eu quiser. Exatamente. Foi o que a Rússia fez isso. recentemente. Devo, não nego, não vou pagar. A Rússia deve alguma coisa para o Brasil nesse momento? A dívida da Rússia com o Brasil deve ter. Não, mas Algumas relações A gente tem, obviamente, alguns contratos ali. Tem alguns contratos ali, quando a gente fala de sanções, né, econômicas, obviamente tem coisas em aberto. Mas a gente não pode dizer ainda que é uma dívida. Né? Porque está relacionado a negócio, indiretamente. O Brasil exporta muita coisa para lá de commodities, importa insumos de lá para cá, fertilizante, a mesma coisa com a Ucrânia. A Ucrânia é a nossa maior compradora de amendoim, por exemplo. Pô, tem coisa mais importante lá no momento do que comer amendoim. Então, como é que estão esses contratos? Obviamente que você tem ali um gap no fluxo, mas ainda não pode ser considerado dívida. Né? Isso, então, relacionado a rating, não impacta ainda no curto prazo. Acho que vai depender muito mais de fiscal. Vai depender muito mais de fiscal, se estourar teto, como é que a gente vai ficar depois, do que qualquer movimento de curto prazo. eu acho que a gente volta até pegando o gancho que o Nico perguntou do câmbio, é previsibilidade. Se você tem previsibilidade, né, esse câmbio ele tende a estabilizar num patamar, porque o estrangeiro fala, poxa, eu vou lá, né, eu sei que vai acontecer. Isso. Né, eu sei que tem a dívida, mas eu posso dar esse crédito. Então, isso que a gente vem pecando, de certa forma. Né? Acho que quando a gente olha voltando para o político, você não tem só o presidente, lógico que o presidente é figura, mas aí a instituição, ali quando você tem congresso e fazendo, passar uma medida, ali que você... Aí, então a gente tem que olhar muito também quem a gente está pondo ali de deputado e senador. Isso. Porque é quem pode barrar alguma coisa de avançar ou não. Né? O presidente ele tem que articular. A segurança jurídica, né? Qual que é o nosso nível de segurança jurídica para o investidor estrangeiro? Se você tem previsibilidade, né, e sabe que o político vai ajudar, a gente tem tudo para ir bem, né? Porque China vai estar acelerando, né? E os Estados Unidos a gente não sabe ainda, né? Tem muito emprego, pleno emprego, eles veem que vão ter que brecar com força, né? Gerar essa recessão, é isso que já está meio que dado. Mas essa é a palavra-chave, né? Para entender um pouquinho do comportamento do câmbio, dívida, e até melhorar aí os sinais de bolsa. Nos Estados Unidos, pelo que você está dizendo, teoricamente, esse ano é alta de juros mesmo. Não, isso já começou. Você já teve um efeito na S&P, né? E agora recuperou um pouco, acho. Mas aqui assim, a questão é onde o Fed para, né? Ele subiu, então é melhor ele subir rápido, né? Não estava sinalizando isso, agora mudou um pouco a conversa. Então, quando você não tem a previsibilidade mesmo lá, é isso que acontece. Você tem movimento de aversão. Exatamente.
A gente vê os Estados Unidos em níveis, fazendo essas movimentações em taxa de juros por inflação alta que não era visto há décadas lá. Não é algo trivial, não é algo comum, né? Poxa, há muito tempo eles não conviviam com isso. Quando você olha para as empresas brasileiras em bolsa, poxa, já tem uma resiliência maior, né? Já são companhias que, poxa, já tem ali um certo... Na análise de risco do negócio, está lá uma inflação de 2 dígitos em algum lugar da lista, né? Então, são negócios mais preparados, porque a natureza do nosso país é assim, né? Pode haver inflação de 2 dígitos. E aí lá, se realmente isso se consolida, essa questão mais uma alta de juros, a bolsa lá vai cair mais ainda. De novo, a gente volta para aquele valuation. Coisa. Exato. A gente volta para aquele valuation. A taxa vai subindo, você usa ela de referência para fazer a precificação dessa empresa, trazendo a presente. Ela tem que performar muito mais para entregar a rentabilidade. E com uma taxa de juros baixa é muito simples, né? A gente pega um movimento, por exemplo, que a gente está vendo das fintechs, né? Lá atrás, pegando dinheiro emprestado a juro baixo e agora quebrando porque o juro está subindo e não tem como pagar. Então, para você ver o tamanho do impacto. Então impacta sim. São as empresas de crescimento. São empresas de crescimento. Exatamente. Precisa do dinheiro, pega juros baratos, empréstimo barato, tem que crescer. Se não cresce, aí pega uma crise dessa, juros subindo, não dá conta. E aí a gente volta para as empresas de valor. Exato. E pensando em mercados, né, para você olhar para setores, né, mercados, setores, olhando o cenário mundial, e lógico, tem que olhar para cá também, que é porque a gente vive, né, mas eu acho que lá fora tem umas coisas preocupantes, né, essa guerra aí, ninguém sabe o desdobramento que pode ter, né, onde vai parar. Que setores seriam os mais atrativos, assim, na visão de vocês hoje? Hoje a gente vê um consenso dos analistas muito forte em setores financeiros, né, os bancários, as elétricas, os papéis atrelados a commodity, né? Por conta de serem resilientes, né? Não estão tão descontados quanto alguns setores, não sofreram tanto. Isso mudando a estratégia de crescimento para valor. Tá? Quero valor agora, financeiro, commodities e elétricas. Quando a gente fala de oportunidade, poxa, quero setores descontados, quero me posicionar em setores que estão descontados. Não quero essas que já estão resilientes, eu quero oportunidade para lá na frente, construção civil, varejo. Saúde pode entrar na lista também, não tanto quanto construção civil e varejo, mas saúde pode entrar na lista. Eu vejo esses dois principais, educação, pode ser, mas principalmente varejo e construção civil, tá? Por conta da natureza do negócio. Quando essa taxa de juros começar a baixar, a inflação arrefecer, são negócios que se beneficiam disso. Então, o potencial de upgrade que a gente fala, né? O potencial de alta é maior, de correção desses preços. O financeiro também cresce e na construção também. Sim, se você relacionar os negócios, né? Financiamento imobiliário. Então, esses setores, tá? Acho que a essa altura já deu para todo mundo entender o porquê de entrar na bolsa nesse momento, né? Porque comprar bolsa nesse momento, porque tem oportunidade, tá? Obviamente que com estratégia, voltando, Respeitando o balanceamento. respeitando o balanceamento, diversificando. Diversificação é muito importante, né? A gente tem que diversificar em ações. Não estou dizendo que assim, é importante ficar claro, tá, pessoal? Poxa, a bolsa está barata, tem oportunidades, então vamos migrar para a renda variável e sair da renda fixa. Não. Você tem que ter caixa, né, na base. Exato, você tem que ter caixa. Então, numa estratégia de alocação, é ter renda variável, comprando no momento certo, e agora é o momento certo de comprar, ter renda fixa, ter fundos imobiliários, né, que é renda variável, ter outros ativos, né? Poxa, quero ter cripto, tá bom, tem momento para entrar.
também. Então, a diversificação, ela é um exercício ali de humildade, tá? Porque você nunca vai estar com as suas convicções 100% certas. Você pode estar errado. Por isso da diversificação. Pede de um lado e ganha do outro. E o grande perigo para o investidor E o grande risco para o investidor é a confirmação de viés. Então, o que é? Eu aloquei no... Vou pegar Bitcoin, que acho que é mais fácil, né? Acontecer. Comprei Bitcoin, subiu, vou lá e dobro. Porque você fala, acertei, aí é quando derrete. Só que o que você fez com o seu risco? Você dobrou o seu risco, né? Então é muito importante você tomar cuidado com o tamanho da posição. De novo, né? Ser fiel a respeitar. ao seu percentual. Exato. Exato. É aquela coisa da filosofia de investimento, né? Se você não tem, não se preocupe que o time de renda variável te ajuda a chegar na tua filosofia de investimento. E é natural que você vá amadurecendo e quebre alguns paradigmas. Tá? A gente vê, por exemplo, relacionado a criptomoedas. Né? Tinha-se muito a impressão de que havia ali uma correlação positiva entre cripto, preço das criptos, né, principalmente Bitcoin, Ethereum, com inflação. Isso já foi para o terra. Né? Vou me proteger da inflação com criptomoeda. Tá. Aí a inflação vem para os níveis que está, a bolsa americana cai isso tudo e o Bitcoin acompanha e cai também. Poxa, mas peraí, não era para me proteger da inflação, por que caiu? Né? Então é uma estratégia de operação. Criptomoedas têm uma estratégia de operação. Não é só, tá todo mundo falando, vou sair comprando, e aí entra a diversificação, baseada na sua filosofia de investimento. É reserva de valor? É reserva de valor. Vamos ter um pedacinho ali? Vamos ter um pedacinho significativo ali. Né? Vamos ver qual que é o rebalanceamento ideal. Nós vamos comprar no momento certo. E vamos ter caixa para isso. Se vier uma recessão e ela se durar por muito tempo e a bolsa permanecer em baixa por muito tempo, nós vamos estar comprando o tempo todo. Eu acho que a palavra-chave aí, você citou, em momentos como esse, o caixa ele é preponderante. Exato. Você ter a reserva para entrar no momento. E você tem um momento que o caixa está te pagando 13% ao ano. Exato. Né? Então não precisa também ter essa pressa toda. Né? Mas tem que seguir ali o racional. Exatamente. Dúvidas? Você falou de criptos, né? Tá. Não, pode. Pode ser Vai, seu Dante, vamos lá. aprendizados antigos. Isso é desde os anos 80, 90. Na época, eu estava estudando para entender os comportamentos do mercado, de vários segmentos. Correto? E de todos os segmentos, eu falei, eu preciso encontrar um que me dá ideias de tendências. Correto? Certo. E eu me encontrei no segmento de celulose e embalagens. Por quê? A maior parte dos produtos que você falou aí, da Americana, tudo, eles usam muita embalagem. Depende da embalagem para ter volume de negócios. Certo. Tá bom, então eu vou ver como é que está, o que está acontecendo com o segmento de embalagem. Correto? Certo. Porque é o primeiro segmento que sofre crise. Sempre foi um termômetro. Isso. Ele sempre te dá dicas antecipadas de tendência. E a hora que o mercado está se recuperando, os consumidores de embalagem estão sem nada. Ele precisa de embalagem para começar a usar novamente Para exportar, né? Exatamente. Para tudo? Para tudo, para qualquer coisa. E eu uso isso ainda até hoje. Perfeito. Sim, aprendizado. A hora que você falou aí de algum segmento, tá um bom preço ou barato,
Eu Sim. vou ver as embalagens. Pega a Suzana, ela tem. Pega a Klabin. Suzano, Klabin. Uhum. É isso aí. A Suzana é mais celulose, a Klabin tem um mix. A Klabin eu vendo eucalipto para ela. Aí já é um bom termômetro. É, Sim. na fonte. Planejamento de produção, você já consegue ver que vai precisar de mais embalagem lá na frente. Mas embalagem precisa de matéria-prima, de insumo. Como é que está o preço Na dessa verdade, matéria-prima? Eles vendem para as empresas de embalagem. Você pega desde lá do início Uhum. da situação. Na hora que eles param, tudo vai parar. Na hora que diminui a compra dos senhores lá, é porque a tendência é na hora que. Tá exportando menos, tá vendendo menos. Consegue medir a produção do cliente, né? Vai produzir mais, vai produzir menos. Pareça, o segmento de embalagem, esse ano, devagarzinho, ele está subindo. Então, a gente fica falando de crise, mas não está tendo tanta crise assim, não. Tem setores bem resilientes, né? Esse é um. Não Esse é é um. todos. Esse é outro. Mas eu trabalho na área de embalagem, de supermercado, meu marido trabalha. E realmente esse ano não dá conta de vender. Não dá conta de produzir. Que foi o A segmento demanda que de embalagem é bem maior do que você consegue produzir. De repente fez um furo. todo mundo ficou em casa, mas precisou comer. Sim. Não, mas esse ano. É. Mas esse ano que teve esse crescimento, é o que ele está falando. Tem uma pergunta aqui. Não, o tema aí tá super bacana. Não era bem difícil, mas é. Mas não pode copiar eu, não. Tá? Essa dica mesmo. Rapaz, o senhor vai ver que vai subir. Não, mas essa troca, ela é muito rica com a mesa, né? A mesa de renda variável, ela atende clientes que estão muito inseridos em nichos de negócio. Então, às vezes, o próprio cliente, ele tem essa percepção até melhor do que a mesa Antecipado. antecipado. Porque, poxa, se ele traz para mim no momento em que eu estou ali com o Suzano e Klabin estudando uma tese, vendo o que os analistas estão falando, tal, poxa, mas a produção tá assim, a projeção aqui de embalagem e tal, tá assim, você já cruza isso e você consegue. Tem estratégia em cima disso, né? Dá para tirar estratégia. Cuidado, porque eles têm exportação também. A exportação não vale, tem que ser Consumo consumo interno. interno. Exato. Dá para você saber até as regiões do Brasil que está tendo, No momento. está melhorando mais. Interessante. Mas aí você tem que ter informação interna Isso é. para ver aquela região como estava há um tempo atrás, como está hoje. Mas é isso aí, obrigado. Imagina. Pergunta. Mudando um pouco só o tema, né? Mas Uhum. é uma dúvida que eu tenho. Eu já ouvi dizer que alguns bancos centrais aí estão analisando colocar a moeda digital também. Isso aí seria uma concorrência para as criptomoedas? Assim, isso pode ser. Seria uma concorrência, mas depende muito de regulação, de regulamentação. Poxa, vai se criar uma moeda digital, mas o governo vai continuar tolerante com as demais? Ou não? Vamos criar uma moeda digital e agora, a partir de agora está proibido operar Bitcoin aqui, vamos travar tudo, tal, não reconhece mais. Depende muito disso. Tá? Eu acho que é uma tendência que os governos acabem botando o pé nisso, tá? Em algum momento, criando a própria moeda digital. Caminho meio que. Já tem alguns projetos, né? Tá fluindo. Né? Tá fluindo. Tá? Moeda digital, né? Assim como a cripto lá atrás, que não tinha regulação, hoje já é muito mais. Isso. Você Mas vê isso em paralelo com uma moeda corrente do país, certo? Sim, porque daí você tem que ter uma utilidade. Lastro. Você tem que ter uma utilidade para essa moeda digital. Né? Quando a gente pega as moedas hoje, as criptos hoje, né?
a maioria não tem uma utilidade prática, funcional, né? São projetos, às vezes, que muitos não vão para frente. Mas, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, Solana, são projetos já consolidados, vistos alguns como reserva de valor, outros como funcionais, né? No Ethereum, por exemplo, você consegue estruturar contratos, negócios ali, fluxo, que é funcional na prática. Pode servir para negócio, né? Então vai depender muito disso. Regulação, se a moeda digital do governo ela vai ser tolerante com as outras, e se vai ser funcional, se vai ter uma utilidade prática na economia do país, né? Ou não, vamos só criar aqui para ter e, sei lá, vai receber algum subsídio do governo por ela, não sei, né? Vai depender muito disso. Mas assim, já é um movimento que eles estão criando, visto, óbvio, a popularização das criptos, né? A gente vê institucionais hoje operando criptomoedas, coisa que até pouco tempo atrás não era uma realidade. Havia-se muito preconceito ainda, né? Ainda há, mas a gente já tem ativos, por exemplo, atelados, isso sendo negociado em bolsa, né? Tem um ETF muito popular na nossa bolsa, que é o Hash 11, que é uma composição de criptomoedas, principalmente Bitcoin ali e Ethereum. Então é atrativo, dá para você surfar essa onda, tem estratégia em cima. Legal, foi El Salvador, né? Que lá se viu o Bitcoin como moeda. Exatamente, colocou como moeda oficial. Aí que tá, é o lastro. Você vai ter lastro. Mais dúvidas, pessoal? Podem. Bom, legal. Acho que a gente pode aproveitar então para beber uma cervejinha, Isso. tomar uma coca. Exatamente. Quem tiver pergunta, a gente está aqui. Isso, a gente à vai disposição. rodar, estou por aqui, tá? Fique à vontade, pode perguntar. Pessoal, antes de encerrar, eu só queria deixar esse recado final para vocês, tá? A bolsa ela está atrativa. É um bom momento para comprar, visando o longo prazo, com estratégia. E é nessa estratégia que a mesa está à disposição para ajudar vocês, tá? Então sintam-se à vontade para nos procurar. Pessoal, obrigado. Eu vou estar por Obrigado, aqui. pessoal.